A história começa apresentando Yotsuya Yusuke, um estudante do ensino médio com um jeito frio e distante. Seu olhar vazio deixa claro que ele não tem grandes expectativas da vida. Na escola, ele passa despercebido, não é popular, não se destaca em nada e prefere ficar isolado. Sua rotina é sempre a mesma: assistir às aulas, voltar para casa e se trancar no quarto jogando videogame. Esse é o único momento em que ele sente algum tipo de controle ou propósito. Mesmo sendo tão fechado, Yusuke nutre um sentimento silencioso por Shindo-yu, a garota mais admirada da escola. Bonita, inteligente e sociável, ela vive em um mundo completamente diferente do dele. Para Yusuke, a distância entre os dois é tão grande que parece impossível de ser atravessada. Tudo muda em um momento aparentemente comum. Durante uma atividade de limpeza na sala, Yusuke observa Shindo de longe, reforçando a ideia de que eles nunca terão qualquer conexão. Mas, de repente, algo estranho acontece. O quadro negro começa a exibir imagens bizarras, como flores desconhecidas, e antes que ele consiga entender o que está acontecendo, seu corpo começa a desaparecer. Num instante, Yusuke é transportado para um mundo completamente diferente. Ele se vê em um ambiente estranho, cercado por criaturas gigantes e monstros de aparência grotesca. Apesar da ameaça evidente, essas criaturas não o atacam imediatamente, o que só aumenta a estranheza da situação. Confuso, ele logo encontra Shindo-yu e outro colega de classe, Hakozaki Kusue. Diferente dele, as duas parecem tranquilas, como se aquilo não fosse novidade, e de fato não é. Elas já estiveram naquele mundo antes e encaram tudo como parte de algo recorrente. Antes que Yusuke consiga processar tudo, uma figura bizarra surge diante deles. Com aparência deformada e perturbadora, o ser se apresenta como uma espécie de mestre do jogo. É ele quem explica a situação. Os três foram convocados para cumprir missões nesse mundo, como se estivessem dentro de um jogo. A primeira tarefa não é simples. Eles recebem uma missão diretamente ligada a uma vila próxima, com um prazo de 14 dias para ser concluída. Além disso, o sistema possui regras bem específicas. A cada missão completada, novos membros podem ser adicionados ao grupo, mas isso não significa vantagem. Na verdade, quanto maior o grupo, mais difíceis se tornam os desafios. Sem tempo para se adaptar, Yusuke já é jogado em combate, e logo no primeiro confronto, sua falta de experiência cobra um preço alto. Ele é derrotado rapidamente. Mas então, algo inesperado acontece. O sistema permite que ele retorne à vida, desde que pelo menos um membro da equipe permaneça vivo. Em poucos segundos, Yusuke revive, carregando consigo a sensação de fracasso. Esse momento muda algo dentro dele. Ele percebe que não pode continuar sendo passivo. Se quiser sobreviver naquele mundo, vai precisar agir por conta própria. Usando sua experiência com jogos, Yusuke começa a pensar de forma estratégica. Ele cria um plano simples, mas arriscado: levantar poeira para atrapalhar a visão do inimigo e abrir uma oportunidade de ataque. Mesmo sabendo do risco, ele avança sem hesitar, usando o próprio corpo como distração. Esse movimento cria a brecha necessária para que suas companheiras ataquem. Mesmo que o grupo acabe sendo derrotado logo em seguida, a mecânica de reviver continua funcionando, e insistindo nesse ciclo, eles finalmente conseguem vencer o primeiro inimigo. Após conseguirem superar o primeiro desafio, o sistema concede ao grupo um direito especial: fazer uma pergunta sobre aquele mundo. Essa é uma oportunidade rara, já que quase tudo ali ainda é um mistério. Antes da chegada de Yusuke, Shindo-yu e Hakozaki Kusue já haviam usado essa chance para tentar entender quem está por trás daquele jogo mortal. A resposta, no entanto, é inquietante. Eles descobrem que os responsáveis vêm do futuro, uma dimensão muito além da compreensão atual. Mesmo com essa revelação, o verdadeiro objetivo do jogo continua desconhecido. Fica claro que eles não passam de peças em algo muito maior. Com essa nova perspectiva, Yusuke toma uma decisão importante. Ele entende que depender dos outros pode ser fatal. Então resolve treinar por conta própria. Determinado a evoluir, ele se afasta do grupo e segue para uma floresta profunda, onde monstros vagam livremente. Ali, sozinho, ele começa a testar seus limites, tanto físicos quanto mentais. Mas enquanto Yusuke está fora, uma tragédia acontece. Ao retornar, ele se depara com uma cena devastadora. Shindo e Hakozaki estão caídas no chão, gravemente feridas e cobertas de sangue. Diante delas está uma criatura gigantesca, responsável pelo ataque brutal. Por um instante, o desespero toma conta. Yusuke entende a gravidade da situação. Se todos morrerem ao mesmo tempo, o grupo será eliminado de forma definitiva, sem chance de reviver. Mesmo tomado pelo medo, ele não pode recuar. Forçando o próprio corpo a reagir, Yusuke se levanta e tenta agir.
Ele arrasta Hakozaki, que está à beira da morte, enquanto insiste para que Shindou fuja dali e busque ajuda na vila mais próxima. A situação é desesperadora, mas eles conseguem sobreviver até o amanhecer. Com a luz do dia, vem também uma nova e cruel descoberta. Eles percebem que ferimentos causados por monstros têm consequências permanentes. Partes do corpo que são devoradas não se regeneram completamente, nem mesmo após a ressurreição. Essa regra muda tudo. Agora, cada batalha carrega riscos muito mais altos do que simplesmente morrer. Sem condições de continuar lutando sozinhos, o grupo decide seguir até a vila próxima. O local, cercado por montanhas e florestas densas, é habitado por pessoas que aguardam a chegada dos chamados heróis invocados. Assim que chegam, os três são reconhecidos como esses heróis, mas a recepção calorosa dura pouco. Ao se encontrarem com o líder da vila, um homem experiente e marcado pelo tempo, eles recebem uma nova missão, e ela é cruel. O objetivo agora é derrotar exatamente a mesma criatura que quase os matou anteriormente. Diante disso, o grupo não consegue esconder a tensão. Eles ainda estão feridos, com poucos recursos e sem preparo suficiente para enfrentar algo tão poderoso. Mesmo assim, não há escolha. Enquanto a pressão aumenta, Yusuke encara a situação de uma forma diferente. Apesar do perigo constante, ele começa a enxergar aquele mundo como uma oportunidade de mudança. Um lugar onde ele pode deixar de ser alguém passivo e finalmente tomar controle da própria vida. E acima de tudo, enquanto Shindou e Hakozaki continuarem vivas, ainda existe uma chance. Durante a noite, Yotsuya Yusuke volta sozinho para a floresta. Agora treinar já não é apenas uma questão de sobrevivência. Para ele, é a única forma de se tornar útil naquele mundo. Enquanto procura monstros para enfrentar, algo estranho surge diante dele. Um círculo de luz aparece no meio de uma clareira. Ao se aproximar, Yusuke presencia uma espécie de registro do passado. Uma conversa entre Shindou Yu e Hakozaki Kusue. Nesse momento, Shindou demonstra curiosidade sobre quem será o próximo integrante convocado pelo sistema. Ela comenta de forma leve que gostaria que fosse alguém forte, até imaginando um lutador habilidoso. Mas o foco real da conversa vai além disso. Shindou tenta entender melhor os sentimentos de Hakozaki, em quem ela confia, com quem ela se sente segura. Hakozaki, porém, evita responder diretamente. Ela revela que não confia em garotos, descrevendo-os como rudes e insensíveis. Shindou concorda com esse pensamento. Do lado de fora, ouvindo tudo em silêncio, Yusuke reage com um leve sorriso contido. Fica claro que, se elas o conhecessem melhor, talvez tivessem uma visão diferente. Antes que o momento termine, Shindou revela algo importante. Ela gostaria que o próximo invocado fosse o próprio Yusuke, mas ele não escuta isso. Distraído com seus próprios pensamentos, imaginando situações irreais ao lado das duas, Yusuke acaba perdendo completamente essa parte da conversa. Ao deixar a floresta e retornar para a vila, o ambiente tranquilo desperta memórias antigas. Ele se lembra da infância no interior, onde tinha uma vida simples e até um amigo próximo, mas tudo mudou quando se mudou para Tóquio. Na cidade grande, Yusuke sempre se sentiu deslocado. Os olhares das pessoas ao seu redor, colegas e professores, pareciam carregados de julgamento e distância. Essas lembranças reacendem algo dentro dele, uma vontade de provar seu valor. Motivado por esse sentimento, Yusuke intensifica ainda mais seu treinamento. Mesmo enfrentando monstros sozinho, ele acredita que, se alcançar um nível mais alto, poderá finalmente enfrentar os desafios que estão por vir. Mas esse esforço é interrompido de forma abrupta. O sistema anuncia que Hakozaki Kusue morreu. Sem pensar duas vezes, Yusuke entra em desespero e corre de volta para a vila o mais rápido que consegue. Ao chegar, ele encontra um cenário completamente destruído. Casas em chamas, fumaça cobrindo o céu e gritos ecoando por todos os lados. A mesma criatura que havia atacado antes voltou e agora está devastando tudo. No meio do caos, Yusuke encontra outro círculo de memória, escondido entre os destroços. Ao tocar nele, ele vê Hakozaki treinando incansavelmente. Mesmo sendo fisicamente fraca no mundo real, dependendo de remédios para sobreviver, naquele mundo ela se esforçava ao máximo para não ser um peso para o grupo. Essa lembrança atinge Yusuke profundamente. Seus pensamentos egoístas desaparecem naquele instante. Sem hesitar, ele toma uma decisão. Vai enfrentar o monstro sozinho. Mesmo sabendo da diferença absurda de poder, Yusuke avança para conter a criatura e ganhar tempo para que outros consigam escapar. Mas o resultado é imediato. Com um único golpe, ele é lançado para longe, caindo no rio próximo. Nesse mundo existe uma regra que nunca pode ser ignorada: a ressurreição. Sempre que um membro do grupo morre, ele pode voltar à vida após alguns segundos. Porém, essa mecânica tem uma condição perigosa. Se alguém revive em um local onde ainda está em risco imediato, pode morrer novamente no mesmo instante. E quando isso acontece repetidamente, o sistema entra em colapso. É exatamente essa situação que Yotsuya Yusuke enfrenta. Shindou Yu e Hakozaki Kusue foram devoradas pela criatura. Presas dentro do corpo do monstro, elas revivem apenas para morrer novamente, sem qualquer chance de escapar.
Com isso, o processo de ressurreição é interrompido. Agora tudo depende de Yusuke. Sendo o único ainda ativo, ele começa a se mover constantemente, analisando o comportamento da criatura enquanto foge de seus ataques. Observando com atenção, ele percebe um padrão. O monstro não se move como os outros, ele salta como um sapo. Com base nisso, Yusuke passa a prever os movimentos da criatura, desviando no momento exato para evitar ser atingido. Essa estratégia mantém ele vivo, mas não resolve o problema. Seu corpo começa a ceder, o cansaço se acumula e cada movimento fica mais difícil. Em um momento crítico, o monstro quase o alcança com um ataque direto, colocando sua vida por um fio. Mas então, algo inesperado acontece. Surge diante dele uma criatura menor, um monstro que Yusuke havia deixado escapar anteriormente durante seu treinamento. Sem perder tempo, ele ataca e elimina o alvo com precisão. Nesse instante, o sistema reage. Yusuke sobe de nível, alcançando o nível 10. Junto com isso, uma nova função é ativada, a roleta de classe. O resultado é inesperado. Ele recebe a classe de cozinheiro. À primeira vista, parece inútil, mas rapidamente ele descobre o verdadeiro valor dessa habilidade. Agora, Yusuke consegue enxergar a estrutura interna dos corpos. Isso inclui o interior do monstro. Com essa nova vantagem, ele localiza exatamente onde Shindou e Hakozaki estão presas. Sem hesitar, Yusuke parte para o ataque. Ele se aproxima da criatura e, usando sua arma, rasga o corpo do monstro, abrindo caminho até seu interior. Ao cortar a carne espessa, ele consegue libertar suas companheiras. Assim que são expostas ao exterior, elas finalmente conseguem reviver corretamente. De volta à luta, os três se reorganizam. Mesmo sem dizer uma palavra, a conexão entre eles é evidente. Agora, trabalham juntos. Com o corpo danificado, o monstro perde mobilidade, o que facilita a coordenação dos ataques. Ainda assim, a diferença de poder continua grande. Durante o confronto, Shindou e Hakozaki acabam sendo derrotadas novamente, entrando mais uma vez no ciclo de ressurreição. Sozinho, Yusuke identifica uma abertura. Existe um ponto vulnerável no corpo da criatura, uma ferida que ainda não cicatrizou. Sem recuar, ele avança diretamente para esse ponto e se lança dentro do corpo do monstro, atacando de dentro para fora. O golpe é decisivo, mas o preço é alto. Yusuke morre no processo. Mesmo assim, o plano continua. Após reviver, Shindou Yu assume o controle da situação. Usando sua habilidade, ela atinge a cabeça do monstro, e o impacto final encerra a batalha. A criatura é derrotada. A missão finalmente concluída. Com isso, o grupo retorna ao estado normal. Entre eles, Yusuke é quem mais evoluiu, acumulando experiência desde o início, mesmo com sua classe inicial limitada. Já Shindou, apesar de suas habilidades, teve um crescimento menor. Após a missão, eles retornam ao mestre do jogo para receber a recompensa. Yusuke decide fazer uma pergunta crucial. O que existe no final de tudo isso? A resposta não vem em palavras. Em vez disso, uma visão surge diante deles. Uma cidade destruída, o céu tomado por criaturas, a humanidade à beira da extinção. Essa imagem se grava profundamente na mente de todos, deixando uma sensação pesada, impossível de ignorar. Logo depois, tudo desaparece. Eles retornam ao mundo real. Curiosamente, o tempo não avançou. O relógio ainda marca o mesmo instante de antes de tudo começar. Mas, por dentro, eles já não são mais os mesmos. Sem dizer muito, Shindou Yu segue seu caminho, voltando à sua rotina. Antes de ir, ela faz um gesto simples em direção a Yusuke. Um agradecimento silencioso, mas sincero. No dia seguinte, Yotsuya Yusuke é surpreendido quando Shindou Yu o puxa de repente para o vestiário da escola. Lá, ela faz perguntas aparentemente desconexas, tentando entender melhor o comportamento dele, especialmente sobre coisas do passado ligadas a Hakozaki Kusue. A conversa é estranha, mas antes que possa se desenvolver, algo interrompe tudo. Um som familiar ecoa, o chamado do jogo. Logo em seguida, o mestre do jogo entra em contato novamente, convocando Yusuke para uma nova missão. Sem qualquer aviso, ele é transportado mais uma vez. Mas dessa vez, o destino é inesperado. Ele surge dentro de um banheiro feminino, em um momento extremamente delicado. Ali, um grupo de garotas está praticando bullying pesado contra uma colega, forçando-a a se despir para tirar fotos humilhantes. Mesmo sem conhecer ninguém ali, Yusuke não consegue ignorar a situação. Sem pensar duas vezes, ele interfere. De forma impulsiva, ele destrói os celulares das agressoras, impedindo que continuem com aquilo. A reação é imediata. As garotas entram em pânico e fogem do local. Mas a atitude dele tem um preço. A situação é mal interpretada, e Yusuke acaba sendo visto como estranho. A única que permanece ali é a vítima, uma garota de óculos chamada Yuka Tokitachi. Depois de se acalmar, ela explica o que aconteceu.
Tudo começou por um comentário mal interpretado durante uma transmissão que acabou gerando aquela punição cruel. Apesar de parecer mais velha, Yuka demonstra um jeito meio ingênuo e fora do comum. Durante a conversa, ela interpreta as ações de Yusuke como uma tentativa desajeitada de parecer legal. Antes de ir embora, ela deixa um conselho curioso. Se ele quer parecer mais confiante, deveria se inspirar nos personagens fortes dos jogos. Alguns dias depois, chega o momento da nova missão. Yusuke, Shindou e Hakozaki são convocados novamente para aquele outro mundo. Mas dessa vez, há uma surpresa. Um quarto integrante aparece, e é justamente Yuka Tokitachi. Agora oficialmente parte do grupo, ela recebe sua classe, Maga de Fogo. Junto com isso, o sistema apresenta uma mudança importante. O tempo de ressurreição foi alterado. Antes, bastavam 30 segundos. Agora, devido ao uso excessivo, o intervalo aumentou para 40 segundos, tornando tudo muito mais arriscado. A nova missão parece simples à primeira vista. Explorar uma pequena parte do mapa e transportar uma carga misteriosa até um local chamado Redobo. Mas existe um problema. Eles não sabem absolutamente nada sobre essa carga. Sem informações, o grupo precisa agir no escuro. Enquanto avançam, Shindou e Hakozaki explicam a Yuka tudo o que aconteceu anteriormente, incluindo as ações de Yusuke no mundo real. Esses eventos acabam reforçando ainda mais a imagem estranha que ele tem diante dos outros. Mesmo estando entre pessoas, Yusuke continua sendo alguém isolado, alguém que ninguém realmente entende, exceto aqueles que já lutaram ao lado dele. Com o objetivo de acelerar a missão, o grupo decide se dividir, mas essa decisão logo traz consequências. De repente, uma criatura gigantesca despenca do céu, e do corpo dela surge um monstro ainda mais bizarro, uma espécie de centopeia gigante. O ataque é imediato, sem tempo para reagir. Yusuke é atingido e morto no mesmo instante, e com o novo tempo de ressurreição, a situação se torna ainda mais crítica. Agora, o grupo precisa sobreviver sem seu membro principal. Com Yotsuya e Yusuke fora de combate temporariamente, o grupo precisa enfrentar a situação sozinho, e o desespero começa a tomar conta. A nova integrante, Yuka Tokitachi, ainda não consegue acompanhar o ritmo da batalha. Mesmo sendo uma maga de fogo, sua falta de experiência é evidente. Seus feitiços mal causam impacto real, aumentando apenas levemente a temperatura ao redor. Ela tenta, insiste, mas não é o suficiente. No meio do caos, outro ataque surge de forma inesperada. Uma criatura aparece debaixo da terra e atinge Yuka diretamente, fazendo com que ela perca a consciência. A situação piora rapidamente, mas então, Yusuke retorna. Assim que revive, algo muda dentro dele. As palavras que ouviu de Yuka começam a ecoar em sua mente. Mesmo com seu jeito estranho, ela deixou uma marca, uma ideia simples, mas poderosa. Ser alguém legal. Desde que entrou naquele mundo, Yusuke vinha lutando apenas para sobreviver, mas agora surge um novo objetivo. Ele quer se tornar alguém digno de respeito, alguém forte de verdade. Durante as últimas semanas, ele vinha observando, aprendendo, tentando entender como poderia mudar. E agora, diante daquela situação extrema, ele finalmente coloca tudo em prática. Ao analisar a criatura, Yusuke identifica um ponto fraco, a região do abdômen. Sem perder tempo, ele avança com precisão. Usando sua faca, ferramenta ligada à sua classe de cozinheiro, ele começa a atacar as pernas da centopeia, uma por uma, limitando completamente seus movimentos. A criatura perde mobilidade. É a chance que eles precisavam. Yusuke então coordena o ataque final ao lado de Hakozaki Kusue. Juntos, eles concentram força suficiente para atingir o ponto decisivo. Com um golpe direto, a cabeça da criatura é separada. A batalha chega ao fim. O que parecia impossível, finalmente é superado. Após o confronto, o clima muda. Enquanto tudo se acalma, a história de Shindou Yu começa a ganhar mais profundidade. Fragmentos de seu passado revelam uma infância difícil. Ela cresceu sendo pressionada pelos irmãos mais velhos, o que moldou sua personalidade forte e impulsiva. Na escola, isso se refletia em conflitos constantes. Shindou acabava se envolvendo em brigas, se machucando e se afastando cada vez mais dos outros. A solidão se tornou parte da rotina, até que uma pessoa surgiu em sua vida, alguém que a escutava, que a compreendia, mas essa pequena luz não durou. Essa pessoa acabou sendo alvo de ataques na internet, sofrendo com críticas cruéis que a levaram ao limite. Eventualmente, ela tirou a própria... Esse acontecimento marcou Shindou profundamente. A dor fez com que ela se afastasse ainda mais do mundo ao seu redor, mas também despertou algo dentro dela. Um desejo intenso. O desejo de se tornar forte, de ser alguém que ninguém possa ignorar. Para Shindou, aquele mundo não é apenas um jogo, é uma chance de recomeçar. Na manhã seguinte, o grupo retorna à vila, por onde havia passado anteriormente, na esperança de conseguir algum meio de transporte para avançar na missão. Porém, ao chegarem, encontram um cenário completamente diferente. O lugar está vazio, nenhum sinal dos moradores, apenas casas abandonadas e um silêncio pesado
dominando o ambiente. Enquanto exploram a área, um barril levado pelo vento chama a atenção. Dentro dele, encontram um mapa mal desenhado com algumas instruções. Através dessas informações, descobrem que o destino da missão, Randa, fica do outro lado do continente. A viagem levaria cerca de 1 mês a cavalo e 3 vezes mais tempo se fosse feita a pé. Sem alternativas, eles precisam encontrar uma forma mais rápida de se deslocar. Durante a busca, descobrem que há uma grande competição acontecendo nas proximidades. O prêmio envolve uma tecnologia de suporte que pode facilitar a locomoção, o que imediatamente chama a atenção de Yotsuya Yusuke. Para ele, essa é a melhor chance de acelerar a jornada e cumprir a missão dentro do prazo. No caminho até o local do torneio, o grupo acaba sendo surpreendido por uma emboscada de ladrões. Como as regras daquele mundo impedem que heróis ataquem humanos, Yusuke não consegue reagir. Por conta disso, ele sofre uma penalidade severa, perdendo experiência e caindo de nível. Sem condições de enfrentar os inimigos, a única opção é recuar. Nesse momento, Shindo-Yu toma a iniciativa. Ela levanta uma cortina de poeira para bloquear a visão dos ladrões, criando uma chance para que os outros escapem. No entanto, essa decisão tem um preço. Ela acaba sendo capturada. Com o tempo correndo contra eles antes da competição, Yusuke decide focar em ficar mais forte. Ele passa a treinar enfrentando uma criatura fraca e pouco valorizada, um pequeno goblin. Mesmo sendo um inimigo simples, ele insiste no treinamento até atingir o nível necessário para mudar de classe. Quando finalmente realiza a rotação de classe, o resultado surpreende. Yusuke obtém uma profissão rara, Mago de Criaturas. Essa nova classe concede a ele a habilidade de interferir no funcionamento do corpo de outros seres vivos, além de influenciar sua capacidade de comunicação. Apesar de não parecer uma habilidade ofensiva, à primeira vista, ele passa a enxergar isso como uma oportunidade de deixar de ser o elo mais fraco do grupo. Logo depois, a fase classificatória da competição começa, mas a participação de Yusuke dura pouco. Ele é eliminado rapidamente. Mesmo assim, graças à habilidade de ressurreição, ele se recupera e continua acompanhando o evento com outra mentalidade. Sua postura chama a atenção de uma cavaleira chamada Carvel. Percebendo que ele não age como os outros competidores, ela decide se aproximar e propõe um acordo. Yusuke forneceria informações detalhadas sobre o esconderijo e as atividades do grupo de ladrões. Em troca, ela garantiria um cavalo para ajudá-los a chegar até Randa mais rapidamente. Além disso, Carvel decide ajudá-lo de outra forma. Ela começa a treiná-lo nas técnicas básicas de espada. Mesmo com pouco tempo, Yusuke passa a absorver os ensinamentos e começa, aos poucos, a desenvolver fundamentos de combate. Com as informações coletadas, o exército se prepara para atacar o esconderijo dos ladrões, e a operação começa logo em seguida. A ofensiva contra o esconderijo dos ladrões começa com rapidez. Guiadas pelas informações fornecidas por Yotsuya Yusuke, as forças militares avançam sem dar espaço para reação. Mesmo com o treinamento recente, Yusuke ainda não consegue enfrentar vários inimigos por conta própria. Ainda assim, existe uma diferença crucial dessa vez. Como estão em uma operação autorizada, não há penalidade por lutar contra humanos. A batalha segue intensa, até que os ladrões recorrem a uma medida desesperada. Eles invocam uma criatura conhecida como Black Sacker. Esse ser, que um dia já foi humano, perdeu completamente a razão após consumir entidades espirituais, além do que seu corpo podia suportar. O resultado é uma criatura instável, movida apenas por violência, atacando tudo ao redor sem distinção. Diante de um inimigo muito acima do normal, até mesmo Carvel começa a ser pressionada. Sua técnica é refinada, mas não suficiente para conter a força brutal da criatura. Aos poucos, ela vai sendo empurrada para trás, até que sua espada não resiste e se quebra. Sem sua arma principal, a situação se torna crítica. Nesse momento, Yusuke avança para ajudar. Em meio ao caos, ele se lembra da habilidade adquirida com sua nova classe. Observando o comportamento do inimigo, ele percebe uma abertura e decide agir com precisão. Aproveitando um instante de descuido da criatura, Yusuke se lança para frente e atinge diretamente o abdômen do monstro com sua lâmina. O golpe não derruba imediatamente, mas cria a oportunidade que faltava. Logo em seguida, Carvel recupera sua posição e finaliza o combate com um ataque decisivo, encerrando a ameaça. Com a batalha encerrada, o grupo finalmente consegue respirar. Após o confronto, Carvel cumpre sua palavra. Reconhecendo a utilidade e a determinação de Yusuke, ela decide escoltar o grupo até Randa, garantindo uma viagem mais segura. Mas essa ajuda vem com uma condição. Durante o trajeto, ela irá treinar todos eles. O objetivo é claro, preparar o grupo para os perigos que ainda os aguardam ao longo do caminho. Agora, com um novo aliado e uma direção definida, a jornada continua.
Desde pequena, Hakozaki Kusui sempre viveu com um corpo frágil e doente. Por causa disso, seu maior sonho nunca foi poder ou riqueza, mas sim se tornar uma farmacêutica capaz de criar remédios que pudessem salvar vidas, inclusive a dela e de sua mãe, que sempre esteve ao seu lado nos momentos mais difíceis. Mesmo com uma vida simples, o desejo de ajudar outras pessoas nunca desapareceu, mas tudo muda quando ela é jogada naquele mundo cruel, onde a força define quem sobrevive. Ao presenciar soldados eliminando inimigos sem hesitação, Kusui sente o peso da realidade daquele lugar. O medo toma conta e seu coração vacila diante da violência que agora faz parte do cotidiano. Ainda assim, no fundo, ela quer proteger os outros, mas sempre que se vê diante de uma batalha real, o medo da morte a impede de agir. Enquanto isso, Yotsuya Yusuke continua evoluindo. Depois de passar por várias classes, ele agora possui um conjunto incomum de habilidades, incluindo técnicas de suporte e o poder de um mago de criaturas. Com essa habilidade, ele consegue interferir no funcionamento do corpo de outros seres, acelerando processos como recuperação e cicatrização. Em situações críticas, isso chega a salvar vidas. Durante a jornada, o grupo enfrenta ferimentos constantes, tanto físicos quanto mentais, e é justamente nesses momentos que Yusuke se torna essencial. Aos poucos, os outros passam a confiar nele como alguém capaz de mantê-los vivos. Observando tudo isso, Kusue começa a refletir. Mesmo sendo fraca agora, ela decide que não vai permanecer assim. Ela quer mudar. Quer deixar de ser alguém que apenas se esconde para se tornar alguém capaz de ajudar de verdade. Em outro ponto, Cavell segue treinando o grupo com intensidade. Sem aliviar, ela força todos a praticarem técnicas de espada até o limite, preparando cada um para os perigos que ainda estão por vir. Durante um desses treinos, já em uma área isolada da floresta, Kusue acaba enfrentando um momento decisivo. De repente, uma criatura deformada surge de cima de uma árvore e avança diretamente contra ela. Por instinto, ela levanta a espada. O ataque é interrompido por pouco. Nesse instante, algo muda. O medo ainda está ali, mas dessa vez, ele não a paralisa. Movida pelo instinto de sobrevivência, Kusue reage. E pela primeira vez, ela não desmorona diante do perigo. Ao mesmo tempo, Yusuke demonstra um comportamento cada vez mais peculiar. Ele passa a observar criaturas com extremo interesse, analisando como seus corpos funcionam. Usando sua habilidade, ele começa a testar limites, enfraquecendo inimigos aos poucos antes de finalizá-los. Para os outros, isso parece estranho, mas para ele, tudo faz parte de um único objetivo: sobreviver naquele mundo. Seguindo pela estrada em direção ao próximo destino, o grupo continua avançando pela floresta, até que uma situação inesperada surge no caminho. Eles encontram soldados cercados por uma matilha de lobos extremamente agressivos. Entre os encurralados, há crianças, o que torna a situação ainda mais urgente. Mesmo com o medo ainda presente, Hakozaki Kusui demonstra, pela primeira vez, a vontade de agir por conta própria. Ela decide que quer ajudar. Percebendo isso, Yotsuya Yusuke toma uma decisão rápida. Ele se separa do grupo ao lado dela, acreditando que aquela situação pode esconder algo além de um simples ataque, talvez até uma missão secundária importante. Enquanto o restante segue em frente, os dois avançam para enfrentar os lobos. A presença deles chama a atenção da matilha, que imediatamente muda o foco e passa a atacá-los. Mesmo armados, a diferença de força é evidente. Yusuke, com apenas uma faca e uma panela, e Kusue, ainda inexperiente com a espada, não conseguem acompanhar o ritmo do combate. Em pouco tempo, ambos são derrotados. Após a ressurreição, a situação muda. Desta vez, Kusui não recua. Mesmo com o medo ainda pesando, ela decide encarar aquilo de frente. Sem se esconder, ela avança sozinha contra um dos lobos. Seu corpo treme, mas seus passos não param. Ela mantém a calma, segurando a espada com firmeza e esperando o momento certo. Quando o lobo avança em alta velocidade, Kusue não tenta lutar com força, ela apenas posiciona a lâmina no ponto exato. O ataque do animal se torna sua própria fraqueza. No instante do impacto, a espada atravessa o ponto vital da criatura, derrotando-a imediatamente. Pela primeira vez, Kusue vence. Enquanto isso, em outra parte do campo, Yusuke percebe a aproximação de um aliado conhecido. Aproveitando a oportunidade, ele atrai um dos lobos restantes na direção dela. Logo em seguida, Cavell surge no campo de batalha. Sem hesitar, ela executa um golpe preciso e elimina o inimigo com facilidade. A presença dela não é por acaso. Cavell agora está trabalhando ao lado de soldados do Império, envolvidos em uma missão importante. Eles estão escoltando um grupo de sacerdotes até uma determinada região.
Mas, na verdade, essa jornada esconde algo mais sombrio. Sob o regime rígido do Império, religiões são proibidas, e essa escolta não é uma missão de proteção, é uma viagem sem volta. Com essa revelação, o cenário se torna ainda mais tenso, indicando que os próximos desafios não envolverão apenas monstros, mas também decisões difíceis em um mundo cada vez mais cruel. A realidade daquele reino é muito mais sombria do que aparenta. Qualquer pessoa ligada à religião passa a ser tratada como uma ameaça direta ao sistema. Quando descobertas, essas pessoas não apenas são expulsas, muitas vezes são pressionadas a aceitar a própria morte. Tudo em nome de uma falsa estabilidade. Enquanto investigam esse cenário, Yotsuya Yusuke e seu grupo descobrem algo ainda mais perturbador. Um suposto herói do exército, conhecido como Sargento Gento, na verdade nunca existiu. Ele é apenas uma figura criada pelo governo para manipular a população, servindo como símbolo de controle e propaganda. Percebendo o nível de manipulação, o grupo decide agir com extrema cautela. Ao entrarem em contato com missionários perseguidos, eles obtêm informações cruciais, entre elas o relato de uma criança que está em perigo e precisa ser resgatada. A partir disso, a verdadeira história do reino começa a se revelar. Antigamente, diferentes religiões coexistiam ali, mas conflitos ideológicos levaram a guerras intensas. Para acabar com o caos, o quinto rei tomou uma decisão radical: eliminar completamente qualquer forma de fé. Desde então, qualquer tipo de crença passou a ser proibido. E não para por aí. O reino também expandiu seu domínio através da força, invadindo territórios vizinhos e escravizando seus habitantes. Essas informações são confirmadas não só pelos missionários, mas também por um soldado do próprio exército. Diante disso, Yuka Tokitachi não consegue esconder sua revolta. Para ela, impor ideias através da força é algo completamente inaceitável. Enquanto isso, Cavell precisa conter possíveis atitudes impulsivas do grupo, mantendo o foco na missão. E o tempo não está ao lado deles. Restam poucos dias para concluir o objetivo, e qualquer erro pode significar o fracasso. Durante a definição da rota, eles chegam a uma conclusão difícil. O caminho seguro é longo demais. Se quiserem chegar a tempo, precisam atravessar uma perigosa cadeia de montanhas. Ao chegarem na entrada, encontram um mecanismo incomum, uma enorme roda d'água ligada à passagem. Ao ativá-la, o caminho se abre, mas imediatamente todas as saídas atrás deles se fecham. Agora não há retorno. Presos dentro da montanha, eles são obrigados a seguir em frente. Um dos aliados locais, percebendo o risco extremo, decide abandonar o grupo, incapaz de continuar naquela situação, restando apenas Yotsuya Yusuke, Shindo Yu, Hakozaki Kusue e Yuka Tokitachi. O grupo avança pelos corredores escuros. Lá dentro, o perigo está em todo lugar. Armadilhas antigas, escondidas com perfeição, tornam cada passo uma decisão de vida ou morte. Mesmo assim, usando a experiência adquirida, eles conseguem avançar, analisando padrões e evitando os mecanismos mortais. Até que, de repente, o chão cede. Um dos aliados restantes é separado do grupo e despenca em um abismo profundo, sem qualquer chance de sobreviver. Sem tempo para parar, os quatro continuam. Agora cada movimento precisa ser calculado com precisão absoluta. Após superarem um dos trechos mais perigosos, onde paredes se fecham constantemente, tentando esmagá-los, eles finalmente chegam a um novo lugar, um espaço amplo, semelhante a uma arena antiga. O ar é pesado, e fica claro: algo está esperando por eles ali. O silêncio dentro daquela arena é sufocante. O grupo percebe imediatamente que aquele lugar não é apenas mais uma parte da montanha. É um campo preparado para algo muito pior. E então, a ameaça finalmente se revela. Diante deles surge uma criatura completamente fora do comum. Com uma aparência humanoide, mas com o corpo seco e deteriorado, como se estivesse morto há muito tempo, aquele ser transmite uma presença anormal. Não é algo vivo, pelo menos não da forma comum. Eles rapidamente entendem que aquilo não é uma criatura natural. Segundo informações que haviam recebido anteriormente, aquele local era protegido por algo especial. E agora fica claro, aquele ser é uma entidade artificial, criada através de magia antiga. Seu nome é Nepan. Diferente de qualquer inimigo comum, Nepan não segue as regras da vida. Por não ser um ser vivo normal, ele consegue permanecer ativo por anos, talvez décadas, sem sofrer os efeitos do tempo. Isso o torna extremamente perigoso. Não se trata apenas de força, mas de resistência e persistência. Diante disso, Yotsuya Yusuke e o restante do grupo entendem que não podem agir por impulso.
Próximo à fortaleza do exército imperial, o grupo enfrenta um dos trechos mais perigosos de toda a jornada. O terreno é instável, íngreme e praticamente impossível de escalar de forma convencional. Sem alternativas, Yotsuya Yusuke improvisa, usando uma simples faca de cozinha, cravando a lâmina nas fendas da rocha para criar pontos de apoio. Mesmo assim, a subida é brutal. A superfície escorregadia faz com que ele perca o equilíbrio várias vezes, caindo repetidamente e sendo forçado a recomeçar do zero. O esforço é extremo, mas ainda assim não é suficiente para avançar com facilidade. Em meio a essa tensão, algo pior acontece. A luz que vinha de trás simplesmente desaparece. De repente, todos ficam mergulhados em uma escuridão completa. Sem visão, o grupo é obrigado a confiar apenas na intuição para continuar avançando naquele ambiente hostil. Após um longo período de concentração e tentativas, finalmente conseguem superar esse trecho. No ponto mais alto, algo chama a atenção. Um grande círculo aparece no chão, com um padrão que indica um ritual de transferência. Ao se aproximar, Yotsuya Yusuke reconhece alguém caído ali. É um antigo aliado, irmão de Cavell, alguém que já havia lutado ao lado deles e protegido o grupo em diversas ocasiões. Mas desta vez, não há nada que possa ser feito. Os ferimentos são graves demais. Pelos sinais deixados no corpo, fica claro que ele foi morto por 3 guerreiros de alto nível do Império. Mesmo tendo habilidades de cura, não há tempo nem condição para salvá-lo. Sem poder sequer se despedir, Yotsuya Yusuke é forçado a seguir em frente, carregando o peso daquela perda. Ao final do caminho, o cenário muda completamente. O grupo chega a um campo devastado, e ali, no meio da destruição, está Shindou Yu. Apesar de sua aparência gentil, sua postura agora demonstra uma força impressionante. Diferente da criatura anterior que enfrentaram, desta vez o inimigo não é apenas um monstro. É alguém que já participou daquele jogo antes. Uma jogadora que havia falhado no passado, mas que nunca abandonou seus ideais. O confronto que se aproxima não será simples, e pode ser ainda mais perigoso do que qualquer coisa que enfrentaram até agora. Sem tempo para descanso, o confronto continua em um cenário ainda mais caótico. A batalha contra a criatura não terminou como esperado. Durante o confronto, Cavell acaba sendo atingida de forma brutal. O golpe atravessa seu corpo, fazendo com que ela perca o equilíbrio e caia diretamente em um lago profundo logo abaixo. A água é extremamente fria. Mesmo ferida, ela luta para se manter consciente enquanto é arrastada pela corrente. Do outro lado, Shindou Yu entra em desespero. Sem perceber o terreno ao redor, ela recua de forma instintiva, quase perdendo o controle da situação. Mas nesse momento crítico, algo inesperado acontece. Uma energia diferente surge. O sistema do jogo é ativado. Shindou sobe de nível. Por um instante, tudo ao redor para completamente. O tempo congela. Ela se lembra do que já havia sido explicado antes. Ao atingir um certo nível, uma nova classe é concedida. E então, ela recebe uma nova função: duelista. Assim que o tempo volta ao normal, a batalha recomeça imediatamente. Agora, um novo inimigo surge diante dela, um guerreiro gigante, empunhando uma enorme espada, com uma pele tão resistente que ataques comuns simplesmente não funcionam. Mesmo assim, Shindou Yu avança. Ela tenta um ataque direto, mas a lâmina não consegue atravessar a defesa do inimigo. Sem hesitar, ela muda de estratégia. No contra-ataque, o golpe do adversário é devastador. Ela perde um braço. Ainda assim, não recua. Com determinação absoluta, ela levanta o escudo e bloqueia o próximo ataque. Aproveitando uma abertura, ela salta, se agarra ao movimento do inimigo e executa um golpe preciso por trás. A lâmina atravessa um ponto vital. Exatamente como havia aprendido antes. O inimigo cai. A luta termina. Quando Yotsuya Yusuke chega, tudo já acabou. Mas ao descobrir que Cavell caiu no lago, ele não hesita. Corre até a margem, remove o que atrapalha seus movimentos e mergulha imediatamente. No fundo da água gelada, ele encontra o corpo desacordado e a puxa de volta à superfície com o restante de suas forças. Mesmo fora de perigo imediato, a condição dela ainda é crítica. Para mantê-la viva, Yotsuya Yusuke precisa usar continuamente suas habilidades, absorvendo energia dos arredores para sustentar a recuperação. Mas isso tem um preço. A cada uso, seu próprio corpo se desgasta, o cansaço se acumula, a exaustão toma conta. Mesmo assim, ele continua. Mais tarde, já em um momento de descanso, algo inesperado acontece. Cavell, em silêncio, demonstra sua gratidão de forma inesperada, mas a situação acaba ficando constrangedora quando as outras percebem. O clima muda rapidamente. A noite segue em silêncio, mas enquanto tudo parece finalmente calmo, Yotsuya Yusuke começa a refletir. Algo não faz sentido. Todas as missões que receberam até agora nunca especificaram claramente um alvo. Sempre foram vagas, sempre abertas à interpretação. E então, uma hipótese surge. Talvez o objetivo da missão não seja um objeto específico. Pode ser algo muito mais amplo.
Após tudo que enfrentaram, Yotsuya Yusuke finalmente começa a enxergar um padrão nas missões. Nada nunca é direto. As tarefas dadas pelo sistema não especificam claramente alvos, nomes ou locais exatos, e é nesse momento que ele percebe o erro que todos cometeram até agora. Na missão anterior, o objetivo era encontrar um chefe de vila e aceitar um pedido, mas o sistema nunca disse qual vila. Ou seja, qualquer vila serviria. Qualquer chefe, desde que cumprissem a condição geral. Ao compartilhar essa conclusão, Yuka Tokitachi e Hakozaki Kusue começam a repensar tudo o que fizeram até aquele momento. Eles percebem que as regras do jogo são muito mais flexíveis do que imaginavam, e isso muda completamente o rumo da missão atual. Até então, todos acreditavam que os 3 religiosos capturados eram o objeto que precisava ser transportado, mas agora fica claro que não é bem assim. O sistema nunca exigiu algo específico. Qualquer item, qualquer alvo, poderia servir, desde que fosse entregue corretamente. Mesmo com essa descoberta, Hakozaki Kusue se recusa a abandonar os 3 prisioneiros. Para ela, simplesmente deixá-los para trás não é uma opção. Diante disso, Yotsuya Yusuke toma uma decisão arriscada. Eles vão fazer os dois, salvar os prisioneiros e concluir a missão. No dia seguinte, o grupo se divide. Uma parte segue em busca de qualquer item que possa ser usado para completar o objetivo. Enquanto isso, o outro grupo parte para perseguir os soldados que mantêm os 3 religiosos sob custódia. Mas a situação é delicada. O reino envolvido tem relações extremamente instáveis com o país vizinho. Qualquer erro pode desencadear uma guerra. Por isso, Cavell precisa agir com o máximo de cautela. Enquanto isso, Yotsuya Yusuke elabora um plano ousado. Um plano que não depende de força, mas de manipulação. Quando ele revela a ideia, até seus próprios aliados ficam surpresos com o nível de frieza e estratégia. E então, ao cair da noite, ele coloca tudo em prática. Sozinho, ele se aproxima dos soldados inimigos, se apresenta como alguém disposto a negociar. E começa a contar uma história cuidadosamente construída. Ele afirma que os outros já morreram, que 2 companheiros caíram em um abismo, e que apenas uma ainda está viva. Tudo é parte do plano, cada palavra pensada para controlar a situação. Mas o verdadeiro golpe vem logo depois. Ele faz uma ameaça. Se não aceitarem o acordo, ele, como um ser imortal, espalhará uma nova crença baseada nos mártires que morreram. Num mundo onde fé tem poder real, isso seria catastrófico, e é exatamente isso que faz os soldados hesitarem. O plano começa a funcionar. A tensão cresce à medida que o plano de Yotsuya Yusuke começa a surtir efeito. Os soldados, abalados pela ameaça de uma nova crença se espalhando, ficam divididos. E é nesse momento que Yuka Tokitachi entra em cena. Ela finge estar contra Yotsuya, diz que nunca concordou com ele e que estaria disposta a ajudar os soldados. Tudo faz parte da encenação. Mesmo desconfiados, os soldados não têm muitas opções. Se ignorarem aquilo e estiverem errados, as consequências podem ser desastrosas. Então, acabam aceitando o plano. 2 deles saem para procurar Yotsuya. Enquanto isso, apenas um permanece vigiando os prisioneiros, e também Yuka. Mas algo foge do controle. O soldado percebe inconsistências na história, e desconfiado, parte para o ataque. Sem escolha, Yuka Tokitachi é dominada e capturada de verdade. Só que isso também fazia parte do plano. Enquanto todos estavam focados nela, Yotsuya se prepara para a etapa final. Ele retorna diretamente até o ponto onde os soldados estão reunidos. E sem hesitar, faz uma declaração chocante. Diz que matou os 3 prisioneiros. Afirma que foi sua forma de vingança. Essa revelação destrói completamente a estratégia dos soldados. De acordo com as regras da missão, se o objeto não chegar ao destino em perfeitas condições, tudo falha. Ou seja, eles perderam. Enquanto os soldados ainda tentam entender o que aconteceu, Yuka age. Mesmo aparentemente capturada, ela consegue escapar com facilidade. Pega um cavalo e foge do local com sucesso. Tudo saiu exatamente como Yotsuya havia planejado. Ao assumir o papel de vilão, ele conseguiu salvar os 3 prisioneiros e, ao mesmo tempo, impedir um conflito maior entre os reinos. Do outro lado, os soldados, furiosos por terem sido enganados, iniciam uma perseguição imediata. Mas já é tarde demais, o plano já foi concluído. Enquanto isso, Yuka Tokitachi observa Yotsuya com um olhar diferente. Ela reconhece a inteligência por trás de tudo, mas também sente um certo desconforto. Alguém capaz de manipular tudo daquela forma é difícil de compreender. Em outro ponto, Shindo-Yu e Hakozaki Kusue continuam sua própria jornada, tentando completar a outra parte da missão. Mas o tempo está acabando, restam poucos dias, e nenhuma vila foi encontrada até agora. Já os 3 prisioneiros, agora livres, demonstram profunda gratidão por terem sido salvos, mesmo diante de tanto risco. Após tudo isso, Yuka volta a confrontar Yotsuya. Para ela, mesmo sendo um mundo de jogo, tirar vidas não deveria ser algo banal. Mas, para Yotsuya,
Essa visão já mudou. Depois de tudo que aconteceu, especialmente após perder alguém importante, ele não demonstra mais o mesmo apego emocional. Como consequência de suas ações, ele acaba sofrendo uma penalidade do próprio sistema. Seu nível diminui, mas para ele, esse preço não importa, porque no final, ele salvou vidas e evitou algo muito maior. Em outra frente da missão, a general leal do reino, Carrabel, junto de sua última companheira, finalmente consegue rastrear a carruagem que vinham procurando desesperadamente. Sem perder tempo, ela envia um relatório urgente ao Palácio Real, informando a localização exata. Tudo seguia conforme o plano traçado. Ao mesmo tempo, a mensagem sobre o fracasso das tropas chega até o rei. Ao ler o relatório, a reação é imediata. Fúria. Sem chamar atenção, ele ordena secretamente que um agente de confiança elimine o grupo de heróis responsável por destruir seus planos. Enquanto isso, em outra região, Hakozaki Kusue e Shindou-yu chegam a uma pequena vila próxima à fronteira de Hadodobo. A esperança era encontrar alguém que precisasse transportar mercadorias para completar a missão. Mas a realidade é frustrante. Ninguém ali tem qualquer interesse em enviar cargas para aquele destino. O progresso, que parecia próximo, simplesmente trava. A missão entra em um estado de incerteza. Enquanto isso, o grupo de Yotsuya também se prepara para seguir viagem rumo à próxima etapa. Durante esse momento mais calmo, Yuka Tokitachi percebe algo diferente. O jeito de Cavell mudou. Mesmo tentando esconder, seus olhares revelam algo mais profundo. Sentimentos que começam a surgir por Yotsuya. E Yuka nota isso claramente. Com o fim da jornada se aproximando, ela sente um leve desconforto. Mas, ao mesmo tempo, decide agir. Se Cavell não consegue se abrir sozinha, então alguém precisa dar um empurrão. E assim, discretamente, Yuka começa a criar oportunidades para aproximar os dois. Usando o pretexto de treinamento, ela sugere que passem mais tempo juntos, acreditando que isso poderia fortalecer não só as habilidades, mas também os sentimentos. Só que o resultado não sai como esperado. Mesmo com várias tentativas, nada realmente muda entre Yotsuya e Cavell. E para piorar, o plano de Yuka acaba se voltando contra ela mesma. Cavell decide que o treinamento deve incluir a própria Yuka. Agora, em vez de aproximar os dois, ela acaba sendo arrastada para um treino intenso, focado tanto no corpo quanto na mente, preparando todos para os desafios que ainda estão por vir. Sem encontrar nenhuma carga para transportar até Hadodobo, Hakozaki Kusue decide mudar completamente a abordagem. Em vez de esperar por uma oportunidade, elas iriam atrás dela. A ideia é simples, mas arriscada: interceptar rotas comerciais que levem ao destino desejado. E surpreendentemente, funciona. Não demora muito até que Hakozaki Kusue e Shindou-yu encontrem uma caravana seguindo exatamente para onde precisam ir. Mas o encontro não é nada amigável. O condutor da carroça se recusa a cooperar. Ele não aceita a presença do grupo e deixa claro que não pretende ajudar. A tensão cresce rapidamente e o conflito se torna inevitável. O confronto é rápido, direto e intenso. Mas graças à coordenação entre elas e principalmente à habilidade de combate de Shindou-yu, a vantagem vem quase que imediatamente. O inimigo é derrotado. E com isso, o grupo conquista o direito de usar a carroça para continuar a missão. Quando a noite chega, todos fazem uma pausa. O dia foi longo e cheio de decisões importantes. Enquanto isso, Yuka Tokitachi continua tentando, do seu jeito, aproximar Cavell de Yotsuya e Usuki. Durante todo o dia, ela cria situações, pensa em estratégias, tudo para fazer os dois se conectarem, mas nada dá certo. Cansada e frustrada, Yuka decide apenas descansar, deixando que o destino cuide do resto. Mais tarde, no silêncio da noite, Cavell se aproxima de Yotsuya. O clima muda, há algo diferente no ar. Yotsuya percebe, e por um momento, parece que algo importante será dito. Talvez uma confissão, talvez sentimentos guardados finalmente vindo à tona. Mas não é isso que acontece. Cavell apenas agradece, de forma sincera, direta. Ela diz que, graças a ele, conseguiu realizar seu desejo de vingança pelo companheiro que perdeu. Não há romance, não há palavras doces, apenas um sentimento humano, pesado, moldado pela realidade brutal daquele mundo. Na manhã seguinte, o grupo não perde tempo. Eles seguem viagem rumo à região de Hadodobo, etapa crucial para concluir a missão. Depois de muitos dias de esforço, eles finalmente reúnem os 3 tipos de carga necessários. Mas aquilo vai muito além de simples transporte. A missão possui 3 objetivos claros. Primeiro, garantir a segurança de 3 fiéis durante sua evacuação, já que eles possuem um papel importante dentro de uma organização religiosa daquele mundo. Segundo, levar as armas obtidas após o confronto com soldados inimigos até a cidade de Hadodobo, onde seriam entregues a comerciantes especializados. E por fim,
O mais perturbador de todos: transportar 3 caixas contendo as cabeças de soldados mortos, um símbolo brutal, seja como prova da missão ou como forma de intimidação entre forças. E como se não bastasse, uma nova missão secundária surge. Restava apenas uma pequena parte do mapa daquele mundo, ainda não explorada, e o tempo continuava correndo. Com o tempo se esgotando, o grupo decide se separar para acelerar a exploração da parte final do mapa, que ainda restava desconhecida. A estratégia era clara: dividir-se em 4 direções diferentes para cobrir os últimos 5% da área. Na noite anterior, em meio às montanhas cobertas de neve, Yotsuya, Yusuke e Carvel seguem caminhos diferentes. Ambos carregam a experiência de terem sobrevivido juntos a situações extremas, mas agora entendem que precisam continuar sozinhos para cumprir a missão. O ambiente se torna cada vez mais hostil. A neve, que antes caía de forma leve, se transforma em uma tempestade intensa. A visibilidade diminui e o frio passa a dominar tudo ao redor. Diante dessa realidade, Carvel não consegue evitar um pensamento preocupante. Se alguém desmaiar naquele lugar, dificilmente sobreviveria. O frio extremo poderia congelar o corpo completamente, e naquele ambiente, até mesmo o sistema de ressurreição poderia falhar. Renascer ali significaria morrer novamente. Imediatamente, mesmo separados, todos ainda carregam as memórias das batalhas que enfrentaram juntos. Essas lembranças se tornam a única coisa capaz de manter a determinação acesa em meio à tempestade. Mas a situação só piora. A neve se intensifica ainda mais. O caminho desaparece. O vento corta como lâminas. O frio congela até a respiração. E é nesse cenário brutal que o primeiro a cair é Hakozaki Kuzue. Apesar de sua força de vontade, seu corpo não resiste às condições extremas. Ela desaba silenciosamente na neve, sendo engolida pela imensidão branca ao seu redor. A perda pesa imediatamente sobre Shindou Yu e Yuka Tokitachi, mas não há tempo para parar. A tempestade continua piorando. Seus corpos começam a falhar. Os movimentos ficam cada vez mais lentos, até que simplesmente param. Sem forças para continuar, ambas acabam sucumbindo ao frio, restando apenas uma pessoa ainda de pé: Yotsuya Yusuke. Não porque ele seja o mais forte fisicamente, mas porque ele carrega uma determinação diferente. Ele sabe que, se cair ali, ninguém mais terá chance de completar a missão. E assim, mesmo exausto, ele continua avançando sozinho através da tempestade. Mas a natureza não é o único perigo. Enquanto atravessa uma floresta congelada, Yotsuya é surpreendido por uma criatura estranha, um monstro adaptado àquele ambiente gelado. Usando sua habilidade da classe de cozinheiro, ele consegue analisar o corpo do inimigo e identificar um ponto fraco vital. Mesmo em desvantagem, ele luta com tudo o que tem e, após um confronto difícil, consegue derrotar a criatura. Mas o que vem depois é ainda mais impactante. Do meio da neve, surgem criaturas menores, filhotes, que começam a se aproximar do corpo do monstro derrotado. Os sons que fazem parecem lamentos. Por um instante, Yotsuya hesita. A cena mexe com ele, mas logo ele se lembra de onde está. Aquele mundo não segue as mesmas regras morais, e apesar do conflito interno, ele decide seguir em frente. A missão ainda não acabou, e o tempo continua passando. Mesmo após vencer aquele obstáculo, a pressão não diminui. O medo de falhar, de todos morrerem, pesa sobre sua mente. E distraído por esses pensamentos, ele comete um erro. O chão cede, e sem reação, ele cai em um buraco profundo, escondido sob a neve. A queda acontece sem qualquer chance de reação. Yotsuya Yusuke é arrastado por uma corrente de água congelante para as profundezas, acreditando que aquele poderia ser o fim. Mas, por sorte, ele sobrevive. Em vez de morrer congelado como os outros, ele acaba em uma caverna subterrânea, onde a temperatura é um pouco mais alta, o suficiente para mantê-lo vivo por um curto período. Quando recobra a consciência, o que sente não é dor, mas confusão. Não há saída visível. Aquele lugar parece um labirinto isolado do mundo. Enquanto tenta encontrar um caminho, ele faz uma descoberta inesperada. Sob a água parcialmente congelada, existe algo antigo. Uma vila submersa, vestígios de uma civilização esquecida pelo tempo. A cena é estranha, quase como se despertasse uma sensação familiar, mas impossível de explicar. Só que o tempo dele está acabando. Mesmo naquele ambiente menos hostil, o oxigênio é limitado. E seu corpo começa a falhar. Sem conseguir resistir por muito mais tempo, Yotsuya perde as forças e acaba morrendo ali. Enquanto isso, em outro ponto da montanha, segue tentando encontrar uma saída em meio a um sistema de cavernas escuras. Tudo parece levar a becos sem saída, até que algo chama sua atenção. Uma criatura gigante, semelhante a um verme, que escava túneis pelo solo. Surge uma esperança? Se seguir aquela criatura, talvez consiga encontrar uma saída, mas a tentativa rapidamente se transforma em desespero. De repente, outra criatura ataca pelas costas, sem espaço para reagir naquele ambiente apertado. Lida instantaneamente, e ali,
tudo acaba. Seu corpo é destruído, e naquela condição, nem mesmo o sistema de retorno pode funcionar. Agora, apenas uma pessoa ainda resiste, Yuka Tokitachi. Sozinha, ela entende a situação. Hakozaki Kusui sucumbiu ao frio. Shindou Yu foi morta nas cavernas. E Yotsuya Yusuke também não sobreviveu. Não há mais margem para erro. Se ela falhar, tudo termina ali. Mesmo exausta, com o corpo no limite, Yuka continua avançando pela neve. Sua mente começa a vacilar. Imagens surgem, lembranças, como se vozes distantes tentassem empurrá-la para frente. Sem entender completamente o motivo, ela continua andando, passo após passo, até que, quando tudo parece perdido, uma figura surge na tempestade. Uma garota, mas não uma pessoa comum. Ela possui características incomuns, como orelhas de gato. E, mais importante, ela também é uma jogadora. Seu nome é Glenda, uma maga do vento. Percebendo o estado crítico de Yuka, ela não hesita. Usando sua magia, Glenda ajuda a impulsioná-la, reduzindo drasticamente a distância restante até o ponto final da missão. E é graças a essa ajuda inesperada que uma chance impossível começa a surgir. Com a ajuda de Glenda Carter, Yuka Tokitachi consegue avançar mesmo à beira do colapso. O tempo está praticamente esgotado. Cada segundo conta. Impulsionada pela magia do vento, ela atravessa a tempestade até alcançar o ponto final da missão. Exatamente no limite, e naquele instante, tudo muda. Mesmo com Yotsuya Yusuke, Hakozaki Kusui e Shindou Yu aparentemente mortos, o sistema da missão é concluído. E com isso, eles retornam. Os três são revividos, como se tivessem sido puxados de volta da fronteira entre a vida e a morte. A situação parecia impossível, mas foi revertida no último instante. Mesmo após tudo isso, Yotsuya Yusuke não demonstra alívio. Em vez disso, sua atenção se volta diretamente para o responsável por tudo aquilo. O mestre do jogo, a entidade que controla aquelas missões absurdas. A dúvida que surge não é sobre recompensas, mas sobre a verdade. Afinal, aquele mundo é apenas um jogo? Ou existe algo muito mais profundo por trás de tudo? A resposta vem, e abala completamente todos eles. Aquilo não é uma simulação. Não é um mundo virtual. É um mundo real. Um universo paralelo que existe simultaneamente com a Terra. Um lugar onde o tempo flui, onde vidas são reais, onde cada decisão gera novas ramificações da realidade. Mundos diferentes, criados a partir de escolhas diferentes. E aquele era apenas um deles. Essa revelação atinge principalmente Yotsuya, porque até então, ele acreditava estar apenas seguindo regras de um jogo. Mas agora, tudo ganha outro peso. Principalmente uma ação do passado, quando ele queimou um soldado vivo para encenar uma situação e salvar outras pessoas. Na lógica de um jogo, aquilo poderia ser visto como estratégia, mas na realidade, ele tirou uma vida de verdade. E pela primeira vez, o peso disso começa a se tornar impossível de ignorar. Logo após o fim da missão, o grupo inteiro é trazido de volta instantaneamente ao mundo real. Em questão de segundos, tudo aquilo que parecia uma guerra de sobrevivência desaparece. E eles voltam a ser apenas estudantes do ensino médio, cercados por problemas comuns do dia a dia. Mas, para Yotsuya, nada estava realmente normal. Mesmo de volta à rotina, tudo o que aconteceu naquele outro mundo continuava vívido em sua mente. Principalmente o momento em que ele foi forçado a tirar uma vida com as próprias mãos. Aquilo não parecia mais um simples jogo. A sensação era real demais, pesada demais. Sem conseguir lidar com isso, ele entra em um silêncio profundo. Por fora parece frio como sempre, mas por dentro, sua mente está em completo conflito. Ele começa a se questionar quem ele realmente é e por que foi escolhido para carregar esse tipo de decisão. Enquanto tenta ignorar esses pensamentos, ele recebe uma mensagem inesperada. Era do mestre do jogo, mas dessa vez não era uma missão, nem uma ordem. Era apenas uma pergunta. Como você se sentiu ao tirar uma vida? Uma frase simples, mas que atinge Yotsuya como um golpe direto. Seu corpo trava. Sua mente entra em colapso por um instante. Sem conseguir responder, ele simplesmente apaga a mensagem. Como se fugir fosse mais fácil do que encarar a verdade. Mais tarde, já em casa, tentando distrair a mente, algo estranho acontece. Uma garota misteriosa aparece no seu quarto. Ela usa um grande chapéu de palha que esconde parte do rosto. E sua presença é tão fora do comum que imediatamente levanta suspeitas. A forma como ela fala, a maneira como entende tudo sobre o outro mundo, não deixa dúvidas. Ela não é uma pessoa normal. Desconfiado, Yotsuya tenta entender quem ela é. E mesmo sem responder diretamente, a garota demonstra saber absolutamente tudo sobre as missões, o funcionamento daquele mundo.
e até sobre os pensamentos dele, quando ele volta a encarar a pergunta que vinha evitando, ela não foge do assunto. Pelo contrário, ela o força a encarar a si mesmo. Sem ter mais como escapar, Yotsuya admite: se soubesse desde o começo que aquelas vidas eram reais, ele nunca teria escolhido matar. Essa decisão ainda o corrói por dentro. Ainda é uma ferida aberta. A conversa não se prolonga muito, mas antes de ir embora, a garota deixa um aviso importante. Ele precisa parar de se prender ao passado, porque algo novo já está prestes a acontecer. Um novo jogador será envolvido na próxima missão, e o tempo para encontrá-lo já está correndo. Seguindo a orientação da misteriosa garota, Yotsuya é levado até um pequeno restaurante chinês escondido em um canto da cidade. O lugar tem uma aparência antiga, quase esquecido pelo tempo, mas a tensão no ar deixa claro que algo importante está prestes a acontecer. Antes mesmo de entrarem, ela avisa: o próximo jogador aparecerá a qualquer momento. E quando isso acontece, a situação já começa no pior cenário possível. O novo participante é apenas um garoto de 14 anos, mas diferente de alguém comum, o olhar dele carrega raiva, revolta e um desejo claro de vingança. Sua vida foi arrastada para o caos por causa do próprio irmão, que acabou envolvido com uma organização criminosa ligada ao tráfico. Agora, diante do homem responsável por destruir sua família, o garoto está pronto para matar. Dentro do restaurante, o clima explode de vez. O líder da gangue surge atrás do balcão, encarando os dois irmãos sem qualquer medo. Em um instante, ele percebe o perigo e reage puxando uma arma, apontando diretamente para o garoto. Tudo acontece rápido demais. O irmão mais velho, tremendo, segura uma faca, enquanto o mais novo se aproxima, consumido pela fúria. Bastaria um segundo para tudo terminar em tragédia, mas Yotsuya não hesita. Ele avança, e naquele momento crítico, algo impossível acontece. Um objeto do outro mundo surge em suas mãos, uma luva especial. Sem perder tempo, ele ativaria a habilidade. De repente, tudo ao redor desacelera, os movimentos ficam lentos, o tempo parece arrastar, e Yotsuya ganha a abertura que precisava. Com precisão, ele desfere um chute na mão do criminoso, fazendo a arma cair no chão. Logo em seguida, a polícia, que já havia sido acionada, invade o local. O líder da gangue é preso, e o pior cenário é evitado por pouco. Do lado de fora, com tudo finalmente sob controle, Yotsuya observa os dois irmãos sendo levados em segurança. E naquele instante, a pergunta do mestre do jogo volta à sua mente. Dessa vez, ele tem uma resposta. Diferente de antes, quando tirou uma vida, agora ele salvou alguém de cometer um erro irreversível. E isso muda tudo. Pela primeira vez, ele entende que suas ações não precisam levar a culpa, desde que sejam guiadas pelo que é certo. Esse momento marca uma virada dentro dele. Yotsuya já não é mais apenas um garoto apático, perdido entre decisões frias. Aos poucos, ele começa a construir uma nova forma de enxergar o mundo, onde suas escolhas podem, de fato, salvar pessoas. E essa mudança não acontece só com ele. Seus companheiros também estão mudando. Shindo, que antes vivia com medo, começa a encarar as situações com mais firmeza. Hakozaki, que era insegura, demonstra mais determinação. E Yuka, antes tímida e retraída, passa a se posicionar com coragem. O mundo das missões já não é apenas um campo de sobrevivência. É um lugar onde todos eles estão sendo moldados, onde cada decisão, cada erro e cada acerto contribui para quem eles vão se tornar. Yotsuya entende isso. Ele não se vê como um herói. Nunca viu. Mas agora, ele segue em frente com uma nova convicção. Mesmo sendo apenas um estudante comum, se puder fazer a coisa certa, nem que seja uma vez, então sua vida já terá algum significado. E com esse pensamento, ele se prepara para o que vier a seguir. Porque, naquele jogo, o próximo desafio nunca demora a chegar.